Oi pessoal, hoje eu vou falar com vocês sobre 3 fundos imobiliários para a gente viver de renda no futuro. Esse futuro pode estar distante ou pode estar próximo, depende de quanto você está disposto a investir todos os meses. Por quê? Se você investir R$100, para chegar a uma renda vai demorar um pouco mais. Se você conseguir investir 200, 300, valores que são possíveis para você, você consegue atingir seu objetivo de maneira mais rápida. Então, a gente tem que fazer os cálculos direitinho para saber quanto que a gente quer para a gente viver de renda no futuro. Se um salário mínimo já é o suficiente para você ter uma renda de um salário mínimo a mais do que você já tem hoje, se for suficiente, com R$100, 200, você chega rapidinho nesse valor. Mas se você tem despesas maiores, precisa de mais dinheiro para viver de renda, então você tem que trabalhar mais hoje em dia, investir mais, para no futuro você conseguir essa renda de maneira sossegada. Então, bora começar? Quais são os fundos que eu escolhi para vocês? São 3. E eu tentei diversificar para a gente poder ver como que é uma carteira não só com um tipo de fundo imobiliário. Por que eu estou falando isso? Pelo seguinte, gente. Fundo imobiliário tem o de tijolo e o de papel. Quando a gente investe em fundos de papéis, quer dizer que não está o prédio ali, a gente não tem salas comerciais, não. Quando a gente investe em fundos de papéis, a gente está fazendo o seguinte, é emprestando dinheiro, seria isso. São certificados de recebíveis, normalmente, são CRIs. Como que funciona? Uma empresa está construindo um condomínio cheio de apartamentos, de casas nesse condomínio e eles não têm o dinheiro suficiente para a construção. Então, eles pegam e liberam títulos de dívidas que o fundo imobiliário compra e a gente vai receber todo mês uma pequena parte desse pagamento. Se Deus o livre acontecer alguma coisa, a empresa quebrar, a gente tem aqueles prédios lá, aqueles conglomerado de condomínio, do condomínio sendo vendido que vai devolver para o fundo imobiliário. É uma das garantias. Mas quando a gente investe em fundo imobiliário, a gente quer receber o quê? Dividendos, não é? Além dos fundos de papéis, nós temos também os fundos de tijolos. O que são esses fundos de tijolos? Esse normalmente tem um prédio todinho de salas comerciais, de escritórios. E o fundo imobiliário é dono desse prédio. Todo aluguel que é recebido dos condôminos, todo aluguel vai para o fundo imobiliário e ele divide os dividendos depois de pagar todas as despesas, tudo. O lucro é dividido em quem tem cotas desse fundo imobiliário. E hoje eu escolhi 3 para falar para vocês. Eu vou falar de 2 que é de papel, e vou falar de um que é de tijolo. Por quê? Para mostrar que a carteira tem que ter diversificação. Se você tem pouco dinheiro, está começando a investir agora com R$100 todos os meses, então você pode escolher um que você goste mais, que você tenha confiança nele e comprar só dele por enquanto. A hora que você atingir um valor maior de cotas, tiver mais cotas, aí você começa a comprar outro tipo de fundo para diversificar a carteira. Porque quando o de tijolo aumenta, pode ser que o de papel caia um pouquinho. Quando o de tijolo cai, o de papel aumente um pouquinho. Então, para você ter essa diferença na sua carteira. Então, vamos lá. Escolhi 3. O primeiro que eu vou falar para vocês é o MXRF11. Esse MXRF11 é um dos mais famosos do Brasil. O que mais tem investidores, conhecido. Hoje, para vocês verem, ele é um fundo que investe em CRI, certificado de recebíveis. O que é isso? É igual eu falei para vocês, ele compra uma dívida e é trabalhando e vai recebendo em cima dessas dívidas. Esse é um fundo de papel, o MXRF11. Eu escolhi ele para vocês porque vou falar aqui o valor de uma cota. Hoje a cota dele está custando R$10,30, baratinho. Para quem fala assim, não consigo começar a investir que eu não tenho dinheiro. R$10,30, se você largar de comprar um lanche, um dia você já consegue comprar essa cota, não é? R$10,30. Só que a gente tem que tentar fazer um esforço para comprar mais, um pouco mais, no mínimo 50, R$100, para a gente conseguir que esse valor cresça de maneira mais rápida. Olha, hoje ele está custando R$10,30.
O dividend yield deles nos últimos 12 meses é quanto ele pagou de juro. Foi 12,45%, ou seja, mais de 1% ao mês. O PVP, que é outro ponto, olha aí, a gente está deixando na tela para você ver, o PVP, que é o patrimônio, o valor do patrimônio, o valor da cota, está 1,02, ou seja, o preço da cota está justo, é um valor certo. Por quê? Se for 1, o PVP for 1, quer dizer que está justo. Se for acima de 1, ele está um pouquinho acima do patrimônio dele, um pouquinho mais caro. E se for abaixo, quer dizer que está com promoção, com desconto, você está comprando mais barato do que deveria ser. Outra coisa que é legal de olhar, a liquidez diária desse fundo é 5.850.000, ou seja, quase 6 milhões. Interessante esses valores. A valorização nos últimos 12 meses foi de 25%, muito alta. E outra coisa, se você comprar uma cota por R$10,30, no outro mês, já no próximo mês agora, você recebe 12 centavos de dividendos. Então, se você comprar 100 cotas no lugar de 10, você comprar 100 cotas, você vai receber já 1,20. Naira, 1,20 é muito pouco. Pessoal, mas multiplica para você ver. Você vai estar ganhando 1,20 sem fazer nada. Você foi ali, comprou e o dinheiro começa a cair na sua conta. No próximo mês já vai cair 2 e alguma coisinha. Se você comprar mais 100, no outro compra mais 100. Dessa maneira, os seus dividendos vai aumentando exponencialmente. É muito lindo ver como que aumenta o valor dos dividendos. O próximo fundo que eu vou falar para vocês é o KNCR11. Também é um título de papel vinculado à Kinea Investimentos. É um empreendimento muito grande e ele é atrelado ao CDI. Quanto maior a gente consegue, tiver maior a taxa Selic, maior é o rendimento desse fundo. Então, se a Selic tender a aumentar, o dividendo desse fundo tende a aumentar. Se a Selic cair, o dividendo também vai cair um pouquinho. Mas a gente tem que saber que no Brasil sempre a nossa taxa Selic é um valor de médio para alto, né? Nunca é muito baixa, a gente não consegue ter uma taxa Selic muito baixa. Então, esse investimento, ele também é de papel e a gente está parecido com o primeiro que eu falei para vocês, o MXRF11. Então, a gente tem que ver que eu escolhi 2 de papéis, tá? Agora eu vou ler para vocês os dados desse KNCR11 aqui, para vocês verem também quanto que está o valor da cota. A cota desse é um pouquinho mais cara, ela está custando R$ 96,77. Então, para comprar um desse, você tem que largar de fazer alguma coisa a mais para comprar. R$ 96,77 o valor de uma cota. Porém, essa cota, ela vai te dar um dividend yield, lembra que eu falei que é o acumulado do ano de juros? 14,11%. 14,11%, bem mais que 1% ao mês, bem mais que poupança e bem mais que a média de dividendos que a gente recebe em outros fundos aí. O PVP dele está 0,95, então a gente está comprando o valor de uma cota com promoção, com desconto. E a liquidez diária dele é 10 milhões, muito alta também. A valorização foi de 0,05%, não teve uma valorização muito grande nos últimos 12 meses, mas a gente vê que é um fundo que tem um dividend yield bacana, 14,11%, que é uma taxa bem legal para a gente receber por ano, né? E outra coisa, por cota, R$ 1,22. Você vai gastar R$ 96,77 e você vai receber R$ 1,22 por essa cota. Então, se eu comprar uma cota dessa, eu vou estar recebendo R$ 1,22. Se eu comprar 100 cotas dessa, R$ 960, eu vou estar recebendo R$ 12,20. E assim, exponencialmente vai crescendo, vai aumentando os valores. A gente tem que lembrar sempre disso. De grão em grão, galinha enche o papo, lembra desse ditado? É isso que a gente faz com fundo imobiliário. No começo, a gente vai colocando mais do que recebe. Futuramente, se você continuar investindo com constância, você vai receber mais do que investe. A gente tem que pensar nisso, é no futuro, como que as coisas vão ser, qual valor pode chegar. E agora a gente vai para o nosso terceiro e último, que eu fiz uma diversificação. Lembra de diversificar a carteira? Falei de 2 fundos de papéis e agora eu vou falar de um fundo de tijolo, que eu gosto muito desse tipo de fundo. Lembrando, pessoal, que não é recomendação de compra. Eu estou aqui falando para vocês, explicando fundos que eu estudo, que eu gosto muito,
que eu tenho na minha carteira ou uns que eu quero colocar, mas você tem que sentar, ler sobre cada fundo desse, ver qual te interessa, qual valor você tem para dispor, para começar a investir e ver se realmente se interessa, né? Por isso. Então, se você é novo aqui no canal, curta, comente, compartilhe, se inscreva. Esse vídeo tá passando aqui o Casal da Bolsa, porém eu fiz um canal para falar só de fundo imobiliário, que é o Casal da Bolsa FI, fundo imobiliário, tá? Se você tem interesse só em fundo imobiliário, não tem interesse aqui para falar de criptomoedas, então vai direto nesse. Mas se você gosta de escutar das duas coisas para poder diversificar a carteira mais ainda, então pode ficar aqui no Casal da Bolsa que você vai ver sempre duas notícias, tá? Então vamos pro próximo, o de tijolo. Antes da gente ir para esse fundo de tijolo, vamos lembrar de uma coisa. Fundo imobiliário é isento de imposto de renda. O governo já desconta deles. Lá das empresas de fundo imobiliário, o governo já desconta o imposto de renda deles. Então, quando cai na nossa conta, já é isento de imposto de renda. Por isso que é um investimento muito interessante para quem está começando, para quem tem pouco dinheiro, é muito interessante. Vamos falar do fundo de tijolo. Lembra que eu falei de tijolo? Tem um prédio físico. É como se o shopping da sua cidade é de um fundo imobiliário e você vai receber aluguéis daquelas lojas que estão lá no shopping. Se você tem só R$10, você compra um pedacinho. Se você tem 100, você compra um pedaço maior, então você recebe mais aluguel daquilo. A gente tem que ter em mente isso, tá? O fundo de tijolo, existe realmente o prédio. Esse que eu vou falar para vocês agora é o PVBI 11. Esse aqui, ele tem lojas comerciais, prédios comerciais em lugares estratégicos de São Paulo, nas melhores regiões de São Paulo. Nos Jardins, eles têm um prédio que é 100% deles. Outro lugar é na Faria Lima. Para quem não sabe, Faria Lima é um lugar de investidores. Eles têm prédios lá que 50% é deles, os escritórios são deles, então estão todos alugados. E o valor nessas regiões são mais caros os aluguéis e raramente você fica com vacância, com salas vazias. Então é outro fundo muito interessante de se ter na carteira. O PVBI 11, ele é em lugares de alto padrão. Você não vai ver prédios deles com fachadas mais antigas não, são todos bem decorados, bem modernos, por isso que o valor do aluguel nessas salas são mais altos e eles conseguem ter um retorno maior. Vou ler para vocês, hoje uma cota deles está custando R$ 89,66. Se você acha que é uma cota cara, tem fundos imobiliários mais baratos, depois eu posso fazer vídeo para vocês com os mais baratinhos. Coloque aí para mim, não, eu gosto desses valores diversificados mesmo, coloca aí que fundo você já tem, me fala quais fundos você já tem aí na sua carteira, ou qual você tem interesse para mim fazer uma análise aqui, estudar e falar com vocês, tá? Agora vamos lá, o PVBI 11, a cota está custando R$ 89,66, o dividend yield dele nos últimos 12 meses foi de 7,76%. Aí você fala para mim, nossa, vai dar menos de 1% ao mês. Porém, gente, é um fundo de tijolo. Fundo de tijolo normalmente é esses valores mesmos, tá? Aumenta pouca coisa, porque são prédios fixos que a gente tem uma garantia maior. Quanto maior a garantia, menor é o retorno. Mas é muito interessante. O PVB, só para vocês verem, tá 0,87. Isso é menor que 1. Quando está menor que 1, lembra que está com promoção, está com desconto? Então esse aqui está bem descontado mesmo. O valor dele está bem barato. A liquidez diária é de 2,5 milhões e ele teve uma desvalorização. Gente, por que tem uma desvalorização? Quanto maior a taxa Selic, maior é os fundos de papéis, mais o fundo de papel ganha e menos o fundo de tijolo vai ganhar. Isso que acontece, o papel vai ganhar mais, o tijolo vai ganhar menos. Quando a Selic der uma caída, o de papel vai ganhar menos e o tijolo vai ganhar mais. Então, a gente faz essa mudança na carteira para ser o quê? Diversificado, a gente ter outros títulos. Quem tem uma cota de R$ 89,66 recebe de rendimento 0,61, ou seja, 61 centavos. Então, igual eu falei aqui, gente, você tem que ver o que você quer para sua carteira. Com mais ou menos 1.000 cotas, de uma dessa de R$ 86, você já vai ter um lucro, você vai receber todo mês sem fazer nada, em torno de R$ 800, em torno de R$ 600, você tem que ter isso em mente. Então, assim que você começa a ter mais cotas, você começa a receber mais dividendos e é uma renda passiva, você vai viver de renda, você vai ganhar sem estar trabalhando todos os meses, tá ali presente para ganhar o seu salário.
o dinheiro vai cair na sua carteira todos os meses. Então, se com um salário mínimo você já vive de renda, faz os cálculos aí, multiplica para você ver tanto que é simples você viver de renda. Não é igual as pessoas pensam que é uma coisa do outro mundo que vai muitos anos. Depende de quanto você está disposto a investir, quanto você está disposto a trabalhar hoje para conseguir ter aquele dinheiro do investimento, tá? Vamos sempre lembrar, se pague primeiro. O que é isso, se pagar primeiro? É você, todos os meses você já coloca ali, R$100 é para investimento, R$200 é para investimento. Antes de pagar as suas contas, aquele dinheiro já está reservado para o investimento. Faça isso que você vai ver o tanto que a sua vida vai decolar, vai melhorar. Porque se a gente começa a investir 100, no outro mês a gente vai ficar feliz, na hora que cai o dividendo, a gente começa a investir mais. Sempre mais. Vira um vício, é um vício bom. Investir, para no futuro a gente ter mais sossego. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Não perca a chance de estar sempre recebendo notícias novas. E qualquer dúvida, põe nos comentários que eu ajudo vocês. Beijos e até a próxima.